Voltamos a falar de soluções, molaridade, concentração molar, porque é importante, pois logo em seguida nós vamos tratar de diluição de soluções e, mais importante, trataremos de estequiometria de soluções. Então, primeiro vamos lembrar aqui da fórmula para molaridade. Então, vou usar o seguinte: o índice 1 vai se referir ao soluto. Soluto. O índice 2, embora eu não vá usar aqui, seria o solvente. E sem índice, solução. Então, a fórmula para concentração molar. Então, concentração molar, ou molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, é o número de mols do soluto por litro de solução. Então, é assim que você calcula, grosso modo, né? Eu prefiro usar esse símbolo aqui para molaridade. Então, por exemplo, imagine que você tem a molaridade do HCl. Então, aqui é o número de mols de HCl pelo volume da solução. Lembrando que número de mols do soluto é igual à massa do soluto em gramas dividido pela massa molar do soluto. Portanto, você pode colocar assim: molaridade, seja lá do que for, por exemplo, o HCl, é igual à massa do HCl dividido pela massa molar do HCl vezes o volume. Se você quer calcular a massa do soluto necessária para preparar um certo volume de uma concentração, de uma solução com uma determinada concentração, então você vai ter lá massa, que você precisa, por exemplo, do HCl, simplesmente vai ser igual a concentração da solução que você precisa preparar, massa molar do soluto, multiplicado pelo volume dessa solução. Aí você faz os cálculos. Obviamente, no caso do HCl, que é um ácido líquido, né? E na verdade o ácido HCl é uma solução concentrada de cloreto de hidrogênio em água, então você tem mais detalhes. Além de pesar, você não vai pesar, você usa pipeta, então os detalhes eu deixo para depois. Mas se você tivesse, por exemplo, cloreto de sódio, então você usaria exatamente essa fórmula aqui para fazer o cálculo da massa necessária que você precisa pesar. Você pesaria a massa, transferiria, por exemplo, para um balão volumétrico, depois colocaria uma certa quantidade de água, agitaria o balão volumétrico até que o soluto se dissolva e depois você completa o volume até o menisco. Aqui está a marquinha do menisco, né, do balão volumétrico. Alternativamente, você poderia dissolver o cloreto de sódio, o soluto aqui no becker, e depois você transferir para o balão volumétrico e posteriormente completar o volume até o menisco. Obviamente, se você tiver alguma substância que libere calor durante a dissolução, por exemplo, hidróxido de sódio, é bom você esperar que o equilíbrio térmico seja atingido antes de completar com água até o menisco, porque o balão volumétrico ele é calibrado para uma certa faixa de temperatura, então ele sofre dilatação quando você tem uma solução quente. Por isso é bom você esperar que ele atinja a temperatura ambiente, ou a temperatura para a qual foi calibrado, né? Bom, vamos fazer alguns exercíciozinhos agora, né? Então vamos resolver os probleminhas aqui, né? Quantos gramas de dicromato de potássio são necessários para preparar 125 ml de uma solução de concentração 1,83 molar? Então vamos colocar o que nós temos aqui. Primeiro, ele quer saber a massa do soluto, que é o permanganato. O volume da solução, a gente sempre coloca em litro, né? 0,125 litros. Nós vamos ter a massa molar do soluto, que é o permanganato. Quanto é a massa molar do permanganato de potássio, né? Então você tem lá 2 potássio, 2 cromo, 7 oxigênios, né? Então vamos lá na tabela periódica, né, para pegar as massas disso aqui. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 2 a massa molar do potássio, por 2 a massa molar do cromo e por 7 a massa molar do oxigênio. O oxigênio é 16,01 ou 16 exatamente, então já
coloco aqui, né? Vamos lá para a tabela, cadê a minha tabela? Aqui está. Então, potássio é 39, né, se não me engano. Cadê aqui? 39,10 e o cromo 52. Então, vamos lá. 52 aqui. E aqui 39,10. Então, vamos às nossas continhas, né? Então, 2 vezes 39,10 dá 78,2. Aqui vai dar 104, né? E aqui 7 vezes 16 dá 112. Aí você soma isso, né? Então, 112 com 104 com 78,2. Então, aqui a massa molar deu 294,2. 294,2 gramas por mol, né? Então, 294,2 gramas por mol. Então, já tem os dados necessários aqui para calcular a massa de dicromato de potássio necessária para preparar 125 gramas de uma solução de concentração 1,83 mols por litro. Então, eu tenho lá a formuleta, né? Concentração molar igual número de mols do soluto, volume da solução. Lembrando que número de mols do soluto é a massa do soluto sobre o volume, então você pode colocar assim, ó, concentração molar igual massa do soluto sobre massa molar do soluto, volume. Então, a massa do soluto fica concentração molar do soluto, massa molar do soluto, volume, né? Então vamos substituir aqui, M1 igual, qual a concentração? 1,83 mol por litro. Qual a massa molar? Então, massa molar, 294,2 gramas por mol. Qual o volume? 0,125 litros. Então, já vamos eliminar aqui as respectivas unidades, né? Litro a menos 1 com litro e mol a menos 1 com mol. Então, massa, obviamente, vai ser dada em gramas. Vamos calcular, então, isso aqui vezes 1,83 vezes 0,125, né? Então, aqui deu 67,29 pelas minhas contas. 67,29, não deu exatamente o que está aqui, né? Possivelmente eu fiz algum arredondamento lá no cálculo da massa molar. Eu acho que a massa atômica do oxigênio não é exatamente 16, acho que é 16,0 alguma coisa. Vamos ver aqui. Não, é 16 mesmo. Enfim, não sei por que deu essa pequena diferença, mas é uma pequena diferença, né? Se você está resolvendo a provinha lá no meu sistema online, isso não vai fazer diferença porque eu já incluo uma margem de erro para você operar, né? Vejamos, vamos fazer mais exercícios. Então, para realizar um ensaio bioquímico, o estudante precisa adicionar 4,07 gramas de glicose em uma mistura reacional. 4,07 gramas de glicose. Calcule o volume em mililitros de uma solução 3,6 mol por litro de glicose necessária para a adição. Então, você tem isso aqui, né? A glicose, veja o que nós temos aqui. Nós temos a concentração da glicose, não vou escrever glicose aqui, mas você sabe, 3,16 mol por litro. Nós temos a massa da glicose, 4,07 mol por litro. A massa molar da glicose, acho que vocês devem saber de cabeça, que é 180 gramas por mol. Se você não acredita em mim, pega lá, C6H12O6 e calcula. Então, vou pegar isso aqui e vou resolver para o volume. Porque ele quer saber o volume da solução, 3,16 mols por litro de glicose, que contém 4,07 gramas desse carboidrato. Então, resolvo para o volume. O volume vai ficar, então... Opa, tem dois iguais aqui, né? O volume vai ficar
vai ficar massa sobre a concentração, que multiplica pela massa molar. Então, a massa que ele precisa, 4,07 gramas. A concentração da solução que ele dispõe, 3,16 molar. Emisão é molar, molar é mol por litro. Massa molar, 180 gramas por mol. Então, vou trabalhar aqui com as unidades, né? O mol a menos 1 corta com mol, o grama corta com grama, o litro a menos 1 sai do denominador para o numerador com expoente positivo. Então, isso aqui vai ficar 4,07 dividido por 180, que multiplica por 3,16. Fecha parênteses aqui. Então, aqui deu 7,16 aproximadamente, 7,16 vezes 10 a menos 3. 7,16 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,00716 litros, isso, né? Que é igual a 7,16 ml. Vamos fazer mais alguns exercíciozinhos antes de encerrar essa impactante aula. Então, vamos lá ver o que nós temos aqui. Quantos mols presentes nas seguintes soluções? Então, primeiro vamos lembrar aqui, ó. Concentração de alguma coisa, o composto X, é igual ao número de mols desse composto X pelo volume. Portanto, o número de mols do composto X é igual à concentração do composto X multiplicado pelo volume. Só isso. Então, quantos mols de soluto você tem em cada uma das soluções? Por exemplo, em A. Então, o número de mols do NaHCO3 fica a concentração 0,20 molar, ou seja, 0,20 mol por litro, multiplicado pelo volume em litros, 0,125 litros. Você resolve aqui, né? O litro a menos 1 corta com litro, está feita a conta. Aqui é o mesmo raciocínio. Deixa eu só fazer aqui então para você, caso você não tenha calculadora. Então, pelas minhas contas, 0,025. Então, está aqui 0,025 mol. B, aqui o B. Você vai ter qual o número de mols do H2SO4. Então, concentração 2,50 mol por litro, que multiplica por 0,650 litros. Então, é basicamente isso, concentração vezes volume, você tem o número de mols. Joia, né? Então, vamos só fazer essa continha, né? Vai que você não sabe fazer, né? Então, 2,5 vezes 0,65. Então, deu 1,625. 1,625 mol. Por fim, né, vamos terminar esse aqui. Aqui eu vou precisar das massas molares dos compostos. Eu não vou calcular a massa molar de composto aqui com vocês, porque vocês já sabem fazer. Então, eu já vou botar aqui a massa molar do sódio, do hidroxissódio, deixa eu ver, 23 mais 17, 40, né? Isso aqui é 40 gramas por mol, a massa molar. Isso aqui é 342 gramas por mol. Vamos só calcular aqui. Não, 180. Isso não é sacarose. Aqui é 180. Aliás, eu já coloquei na página anterior. Vou apagar aqui, você já sabe disso, né? Então, vamos lá. Quantos gramas você tem? Bom, primeiro, então, concentração no composto X é igual ao número de mols do composto X sobre o volume da solução. Aí, você tem que o número de mols do composto X é a massa desse composto sobre a sua massa molar. Portanto, você pode escrever assim: concentração vai ser igual a massa do composto X sobre massa molar do composto X vezes o volume. Então, logo você tem aqui como achar a massa. A massa, por exemplo, do NaOH, simplesmente vai ser o produto da concentração do NaOH na solução pela sua massa molar. Aqui, opa, falhou minha caneta por algum motivo?
Estranho. Falhou porque travou aqui o programa. Deixa eu procurar aqui. Vamos ver se ele abre rápido. Então tá aí. A massa vai ser igual à concentração do NaOH vezes a massa molar do NaOH vezes o volume da solução. Então a massa do sódio nessa solução vai ser, primeiro, a concentração 1,25 mol por litro, ou molar, né? Esse emissão aqui é mol por litro, molar, que multiplica pela massa molar, que é 40 gramas por mol, que multiplica pelo volume, meio litro. Então isso aqui vai dar, vou pegar aqui canetinha preta para cortar algumas coisas. Aqui, então aqui você tem gramas, né? Então vamos ver isso aqui, 20 vezes 1,25. 20 vezes 1,25. Então dá 25 gramas. 25 gramas, se eu tiver feito certa a conta. Então é assim que nós resolvemos. Pronto, simples. Próxima aula teremos diluição de soluções.